Há vitórias que garantem a derrota. 7 de dezembro de 1941, 7 horas e 48 minutos da manhã. O céu sobre o paraíso havaiano se transforma em um inferno. Em minutos, o navio de guerra USS Arizona é partido ao meio por uma explosão que lança uma bola de fogo a 200 metros de altura. A água ao redor dos navios ancorados queima com óleo em chamas. A fumaça preta é tão densa que apaga o sol. O ar se enche com o cheiro de metal queimado e morte. Em menos de 2 horas, a frota americana do Pacífico está em ruínas. 2.403 homens estão mortos. Em Tóquio, a notícia é recebida com euforia. Generais erguem taças de saquê para celebrar o que parece ser um dos ataques militares mais bem-sucedidos da história. Eles acreditam ter comprado o tempo necessário para construir seu império. Acreditam ter aleijado o único inimigo que poderia detê-los. Mas eles comemoram cedo demais. A 370 quilômetros dali, os alvos mais importantes, os porta-aviões americanos, navegam ilesos. E do outro lado do mundo, em um país chocado e furioso, algo está despertando. Em Detroit, em Pittsburgh, em Seattle, luzes de fábricas que estavam apagadas começam a acender, uma por uma, dando partida na maior máquina industrial que o mundo já viu. Os líderes do Japão pensam que venceram uma batalha. Eles não fazem ideia de que acabaram de garantir que perderiam a guerra. Para entender o paradoxo que destruiu um império, é preciso primeiro entender a armadilha da qual eles não podiam escapar. Para entender a decisão de atacar, é preciso entender a matemática do desespero. Em 1941, o Japão estava preso em uma guerra brutal na China há 4 anos. Era um conflito sem fim à vista, um moedor de carne que consumia vidas, equipamentos e, acima de tudo, combustível. E o motor da máquina de guerra japonesa funcionava com um recurso que ela não possuía: o petróleo. 80% de todo o seu petróleo era importado, e a maior parte vinha de seu principal rival no Pacífico, os Estados Unidos. Em julho de 1941, essa dependência fatal se tornou uma sentença de morte. Em resposta à expansão japonesa na Indochina Francesa, o presidente americano Franklin Roosevelt assinou uma ordem que congelou todos os ativos japoneses. Em questão de dias, a Grã-Bretanha e os holandeses fizeram o mesmo. O resultado foi um embargo total. A torneira do petróleo foi fechada. De repente, um relógio invisível começou a contar. As reservas militares do Japão durariam no máximo 18 meses, 548 dias. Depois disso, a poderosa Marinha Imperial Japonesa, o orgulho da nação, ficaria parada, impotente, enferrujando nos portos. Cada navio que zarpava, cada avião que decolava, acelerava o fim. A liderança em Tóquio se viu diante de uma escolha impossível. A primeira opção era a humilhação, recuar da China, ceder às exigências americanas e assistir ao colapso do governo militar sob o peso da desonra. Para uma nação governada por um código de honra guerreiro, isso era impensável. A segunda opção era uma aposta desesperada: ir com tudo, lançar uma ofensiva relâmpago para o sul, conquistar os ricos campos de petróleo das Índias Orientais holandesas e tomar os recursos necessários para se tornar autossuficiente. Mas essa aposta tinha um obstáculo gigantesco. Entre o Japão e os campos de petróleo estava a Frota do Pacífico dos Estados Unidos, ancorada em Pearl Harbor. Era um punhal apontado diretamente para a garganta das linhas de suprimento que o Japão precisaria para sobreviver. Eles não poderiam lançar sua ofensiva para o sul enquanto essa ameaça existisse. A lógica da situação, por mais terrível que fosse, apontava para uma única e inevitável conclusão. Para sobreviver, o Japão precisava primeiro dar um golpe paralisante. Mas como atacar o inimigo mais poderoso do mundo? Esse plano desesperado precisava de um arquiteto. Um homem que conhecia a América intimamente e, por isso mesmo, temia o que estava prestes a fazer. O arquiteto desse plano impossível era o único homem que sabia que ele estava fadado ao fracasso: Almirante Isoroku Yamamoto. Ele não apenas leu sobre a América em relatórios. Ele a viveu. Estudou em Harvard, caminhou pelos corredores do poder em Washington como adido naval. Mais importante, ele visitou Detroit e viu o futuro. Ele viu as linhas de montagem da Ford,
rios de aço se transformando em milhares de carros por dia. Ele viu as siderúrgicas de Pittsburgh, fornalhas que nunca se apagavam, cuspindo a matéria-prima de um poder industrial que o Japão mal podia imaginar. Ele sabia que despertar essa nação seria um erro fatal. Em uma sala silenciosa em Tóquio, cercado por generais que só viam a glória, Yamamoto fez sua profecia. Posso correr solto por 6 meses, disse ele ao primeiro-ministro. Depois disso, não tenho nenhuma expectativa de sucesso. 6 meses. Um prazo final. Um aviso que ecoou no silêncio, mas não foi compreendido. Os líderes japoneses, presos entre a humilhação e a guerra, viam apenas uma saída. O plano não era conquistar a América, era quebrar seu espírito. Um golpe tão rápido, tão chocante, que paralisaria a frota americana por pelo menos 1 ano. Nesse tempo, o Japão criaria uma fortaleza impenetrável por todo o Pacífico. Quando a América, ferida e hesitante, finalmente tentasse revidar, o custo em navios e vidas seria tão assustador que o povo americano, que eles viam como amante do conforto e avesso ao sacrifício, exigiria a paz. Era uma aposta baseada na percepção de que a democracia americana era sua maior fraqueza. Você acha que a honra pode justificar uma aposta tão arriscada? Ou foi pura arrogância que o cegou para a realidade? Deixe sua opinião nos comentários, pois cada perspectiva enriquece essa história. Se você sente o peso dessas decisões, se entende como o destino de milhões pode depender de um único erro de cálculo, então você não está aqui por acaso. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e desvendar o que acontece a seguir. Toda a estratégia, cada navio, cada vida sacrificada, tudo se baseava em uma única e fundamental suposição sobre o caráter de seu inimigo. Eles estavam prestes a descobrir, da maneira mais brutal possível, o quão catastroficamente errados estavam. A resposta americana ao ataque não foi a hesitação que o Japão esperava. Foi um rugido unificado de fúria. No dia seguinte, 8 de dezembro, o presidente Roosevelt declarou que aquela seria uma data que viverá na infâmia. A declaração de guerra foi aprovada quase sem oposição. O país, antes dividido sobre entrar no conflito, agora tinha um único propósito: vingança. E aqui, a estratégia japonesa colidiu com uma realidade brutal que eles subestimaram: a matemática da guerra industrial. Guerras modernas não são vencidas apenas por soldados corajosos ou generais brilhantes. São vencidas por fábricas. E a disparidade entre os Estados Unidos e o Japão era colossal. Pense no aço, a espinha dorsal de qualquer esforço de guerra. Em 1941, para cada tonelada de aço que o Japão produzia, a América produzia 13. Em um único mês, a produção americana de aço superava a produção anual inteira do Japão. E o petróleo? Enquanto o Japão dependia de importações para sobreviver, os Estados Unidos eram uma fonte inesgotável, bombeando mais de 1 bilhão de barris por ano de seu próprio solo. O que aconteceria se você tivesse que lutar contra um inimigo que pode substituir suas perdas 13 vezes mais rápido que você? Mas o erro de cálculo japonês não foi apenas sobre o que eles não podiam ver nas fábricas americanas. Foi também sobre o que eles deixaram de ver em Pearl Harbor. Em meio à euforia de afundar navios de guerra, os pilotos japoneses ignoraram os alvos que realmente importavam. Os enormes tanques de armazenamento de combustível, contendo mais de 4 milhões de litros de petróleo, ficaram intactos. As docas de reparo, que milagrosamente trariam de volta à vida muitos dos navios destruídos, não sofreram um arranhão. A base de submarinos, que mais tarde estrangularia as linhas de suprimento do Japão, permaneceu totalmente operacional. Eles afundaram os navios, mas deixaram para trás a infraestrutura para consertá-los. Eles criaram um desastre, mas não um nocaute. E então, havia o erro mais fatal de todos. O objetivo principal do ataque era destruir a capacidade da América de projetar poder no Pacífico. Essa capacidade não residia nos antigos navios de guerra ancorados na Bahia. Residia nos porta-aviões. E naquele dia, por pura sorte, nenhum dos 3 porta-aviões da Frota do Pacífico estava em Pearl Harbor. Estavam no mar, em missão, intocados. O Japão havia chutado um ninho de vespas, mas falhou em matar a rainha. Na verdade, eles apenas mostraram a ela exatamente onde atacar.
A verdadeira arma secreta da América não estava em seu arsenal, estava em seu povo. Enquanto o Japão celebrava, a nação americana se transformava em uma única e colossal máquina de guerra. Em uma fábrica em Michigan, chamada Willow Run, tão grande que os supervisores usavam bicicletas para atravessá-la, a promessa de Henry Ford de produzir um bombardeiro por hora parecia loucura. Um B-24 tinha mais de 1 milhão de peças. No auge da produção, um bombardeiro completo, testado e pronto para voar, saía da linha de montagem a cada 63 minutos. Em Pittsburgh, o céu nunca escurecia. As siderúrgicas operavam 24 horas por dia, e o brilho laranja das fornalhas era um farol constante. O calor era tão intenso que homens desmaiavam, mas eram substituídos em minutos. A linha não podia parar. Na Califórnia, um empresário chamado Henry Kaiser, que nunca havia construído um navio, revolucionou a indústria naval. Usando técnicas de pré-fabricação, seus estaleiros construíram um navio de carga em menos de 5 dias, um feito que antes levava meses. Durante a guerra, os Estados Unidos construiriam mais de 300 mil aviões. Isso é mais do que o Japão produziu em toda a sua história. Mas quem estava realizando esses milagres? Não eram apenas os operários experientes. Eram milhões de pessoas comuns, donas de casa se tornaram soldadoras. Mães cujos filhos estavam lutando no Pacífico aprenderam a rebitar as fuselagens dos aviões que poderiam salvá-los. Uma dessas mulheres, Roswell Monroe, tornou-se o rosto de um movimento. Quando soube que seu marido havia sido morto em combate, seus supervisores ofereceram uma folga. Ela recusou e voltou ao trabalho na manhã seguinte. Aposentados com mais de 70 anos voltaram para as fábricas para ensinar os mais jovens. Imigrantes, muitos dos quais enfrentaram preconceito, provaram sua lealdade com turnos de 16 horas. Cada arrebitada, cada viga de aço, cada motor montado era um ato de vingança e uma oração pela volta segura de um ente querido. Enquanto o Império Japonês dependia cada vez mais do trabalho forçado de povos conquistados, a América era movida por uma força muito mais poderosa, a vontade de um povo livre, unido por uma perda profunda e uma determinação inabalável. Essa torrente de aço e vontade estava prestes a cruzar o Pacífico, e o primeiro grande confronto estava se aproximando. Um encontro que aconteceria exatamente 6 meses após Pearl Harbor, como se o próprio destino estivesse seguindo o cronograma sombrio de Yamamoto. Junho de 1942. A profecia de Yamamoto estava prestes a se cumprir. 6 meses se passaram desde Pearl Harbor. Nesses 6 meses, o Japão correu solto, conquistando um império que se estendia por milhares de quilômetros. Mas os porta-aviões americanos ainda assombravam seus planos. Para eliminá-los de uma vez por todas, Yamamoto planejou uma armadilha na remota ilha Midway. Ele reuniu a mais poderosa força naval que o Japão já vira, liderada pelos mesmos 4 porta-aviões veteranos que lançaram o ataque a Pearl Harbor. A vitória parecia certa. Do lado americano, a situação era desesperadora. Eles tinham apenas 3 porta-aviões para enfrentar a armada japonesa. Um deles, o Yorktown, havia sido tão danificado na batalha anterior que deveria levar meses para ser consertado. Em um esforço hercúleo, operários em Pearl Harbor o colocaram de volta em condições de navegar em apenas 72 horas. Mas os americanos tinham uma arma secreta, mais poderosa que qualquer navio: inteligência. Seus decifradores de código haviam quebrado as comunicações navais japonesas. Eles sabiam de tudo: o alvo, a data, a força do inimigo. A armadilha de Yamamoto estava prestes a se virar contra ele. A batalha começou como um desastre para os americanos. Suas primeiras ondas de ataque, formadas por bombardeiros torpedeiros lentos e obsoletos, voaram direto para uma parede de fogo. Esquadrão após esquadrão foi aniquilado. De um grupo de 41 aviões, apenas 6 retornaram. Foi um massacre. Parecia que o dia terminaria em outra vitória japonesa esmagadora. Mas o sacrifício desses homens não foi em vão. Sem que ninguém percebesse, eles mudaram o curso da história. Ao perseguir os aviões americanos em baixa altitude, os ágeis caças Zero japoneses deixaram o céu acima de sua própria frota completamente desprotegido. E foi nesse exato momento, às 10 horas e 22 minutos da manhã, que o inferno desceu dos céus. Bombardeiros de mergulho americanos que haviam se perdido e estavam quase sem combustível
encontraram a frota japonesa por acaso. Abaixo deles, os convéses dos porta-aviões inimigos estavam no momento mais vulnerável possível, cheios de aviões sendo reabastecidos e rearmados, com bombas e torpedos expostos ao sol. Em 5 minutos que mudaram o mundo, 3 dos 4 porta-aviões japoneses foram transformados em piras flutuantes. Ao final do dia, todos os 4 porta-aviões que atacaram Pearl Harbor estavam a caminho do fundo do oceano. Yamamoto, a bordo de seu navio-chefe a centenas de quilômetros de distância, recebeu a notícia em silêncio. Sua janela de 6 meses havia se fechado. A maré da guerra havia virado. Mas a perda dos navios, por mais devastadora que fosse, escondia uma ferida ainda mais profunda e incurável para o Japão. A perda em Midway foi muito além dos 4 porta-aviões. O Japão podia eventualmente construir novos navios. O que ele não podia substituir era a alma de sua aviação naval, centenas de seus pilotos mais experientes, veteranos de Pearl Harbor, homens com milhares de horas de voo que foram para o fundo do mar com seus aviões. A partir daquele dia, a guerra de atrito que Yamamoto tanto temia começou a devorar o Japão de dentro para fora. A matemática da reposição se tornou uma sentença de morte. Desesperado, o Japão reduziu drasticamente o treinamento de seus novos pilotos. No final da guerra, um jovem piloto japonês ia para o combate com cerca de 40 horas de voo, mal o suficiente para não cair sozinho. Eles eram enviados para a morte certa. Em contraste, os programas de treinamento americanos, alimentados pela vasta capacidade industrial do país, produziam milhares de pilotos com mais de 500 horas de voo cada. Eles não eram apenas pilotos, eram profissionais treinados para matar e sobreviver. A consequência dessa disparidade foi exibida de forma terrível 2 anos depois, na Batalha do Mar das Filipinas. Os americanos, equipados com radar que lhes permitia ver o inimigo a 150 quilômetros de distância, interceptaram a força japonesa. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um abate. Os pilotos americanos, veteranos e bem treinados, descreveram a experiência como o grande tiro ao Peru das Marianas. Em 2 dias, o Japão perdeu mais de 600 aviões. 600. Era a aviação naval japonesa inteira sendo aniquilada em 48 horas. No final, os números contam a história mais cruel. Durante a guerra, para cada porta-aviões que o Japão conseguiu construir, os Estados Unidos lançaram 8. A Marinha Imperial ainda flutuava, mas era uma frota fantasma. Seus navios eram casulos de aço esperando para queimar, e seus pilotos, jovens com poucas horas de vida restantes. A vitória não era mais uma possibilidade. A questão nunca foi se o Japão perderia, mas quanto de seu povo e de sua nação seria consumido pelas chamas antes do fim inevitável. Por que então eles continuaram lutando? Sabendo que a derrota era certa? O que leva uma nação a escolher a aniquilação total em vez da rendição? No final, a história retorna ao homem que previu tudo. Yamamoto sabia. Ele tinha visto o poder adormecido da América com seus próprios olhos. Ele alertou seu governo, apresentou os números, explicou a matemática fria da produção industrial. Então, por que o Japão atacou? Porque eles estavam encurralados por sua própria ideologia. Para os líderes militares em Tóquio, a humilhação de recuar da China ou de ceder às exigências americanas era um destino pior que a morte. A honra exigia uma aposta impossível, uma guerra contra um gigante, na esperança de que o gigante não tivesse coração para lutar. Eles apostaram que a democracia era uma fraqueza, que o povo americano não suportaria o custo de uma guerra longa. Foi o maior erro de cálculo da história moderna. A guerra no Pacífico não foi vencida nas praias de ilhas distantes. Foi vencida nas linhas de montagem de Detroit, onde mulheres construíam bombardeiros mais rápido do que o inimigo podia derrubá-los. Foi vencida nas fornalhas de Pittsburgh, que nunca esfriavam, forjando aço para uma marinha que parecia nascer do dia para a noite. Foi vencida pela vontade coletiva de uma nação que transformou sua dor em uma fúria produtiva implacável. A ironia final é a mais trágica de todas. O ataque a Pearl Harbor, um sucesso tático brilhante, foi o ato que selou a destruição do Japão. Cada bomba que caiu foi um alarme que despertou mais uma fábrica.
Cada navio que afundou foi a semente da qual 10 novos navios brotariam. Cada vida americana perdida foi o combustível que alimentou a determinação de milhões de outros. O destino do Império Japonês não foi decidido pelas bombas atômicas em 1945, mas pela lógica fria da matemática industrial em 1941. Essa história nos mostra como uma nação, encurralada entre a honra e a razão, pode escolher um caminho de autodestruição. Você acredita que havia outra saída para o Japão? Ou o conflito era inevitável? Sua perspectiva é valiosa. Compartilhe-a nos comentários, mesmo que de forma anônima. Se esta jornada pela história te fez refletir, inscreva-se e curta para continuarmos a explorar as decisões que moldam nosso mundo. A guerra foi perdida no exato momento em que eles pensaram tê-la vencido.